Oi pessoal, esse é o canal Até a Posse e hoje nós vamos aprender tudo, mas absolutamente tudo sobre os títulos de crédito. E não é propaganda enganosa. Fique comigo e você vai ver que um semestre pode sim ser resumido em 1 hora. Mas antes de mais nada, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para amigos. Vamos fazer com que essa matéria que antes era chata se torne algo compreensível para todo mundo, beleza? E outra observação, gente, quem quiser o material dessa aula vai estar aqui na descrição do vídeo. Tudo que eu utilizei para preparar essa aula aqui na descrição, beleza? Mas bora lá, vamos começar isso aí. Afinal de contas, o que é um título de crédito? Qual a lei se aplica para ele? E também quais são os princípios? Então, em primeiro lugar, é importante que a gente entenda os princípios básicos que regem o título de crédito, porque eles serão considerados também no conceito. Eles vão ajudar a gente a entender qual é o conceito de título de crédito. E por fim, nós vamos estar abordando aqui o quê? Nós vamos estar abordando qual lei se aplica aos títulos de crédito, porque muitas vezes nós sabemos os princípios e os conceitos, mas na hora de buscar a legislação ficamos um pouco perdidos. Mas enfim, quais são os princípios aplicados ao título de crédito? Lembrando que essa aula vai ser um breve resumo. Se você quiser se aprofundar mais no tema, vamos deixar uma aula explicando detalhadamente o que é cada um dos princípios. Em primeiro lugar, temos aqui a cartularidade. O que significa o princípio da cartularidade? Basicamente, que você precisa do título em mãos para você exercer o direito que nele está contido. Ou seja, quando você vai no banco, você leva o cheque com você. Em segundo lugar, temos o princípio da literalidade, que basicamente significa que só vale o que está escrito no título, ou seja, se não está no papel, não vale, não se aplica ao título. Então, descarta, por exemplo, as reservas mentais que você fez a respeito daquilo. E, em último lugar, o princípio da autonomia, que significa basicamente que o título não é vinculado à causa, ou seja, se em um dos procedimentos, em um dos processos, houver um vício, isso não vai contaminar o título como um todo. Entendidos os princípios, agora a gente pode partir para o conceito de título de crédito. Conceito esse que a gente extraiu do artigo 887 do Código Civil. Em primeiro lugar, é importante a gente entender que o título de crédito é um documento necessário, o que é ligado diretamente ao princípio da cartularidade, ou seja, sem ele não há como exercer o quê? O direito que nele está contido. Então, para o exercício desse direito, é necessário sim que a gente tenha em mãos esse documento, ou seja, ele é extremamente necessário, ok? Mas afinal de contas, que direito é esse? Onde sabemos o que o título de crédito que eu tenho em mãos vai me conferir, qual poder ele vai me conferir? Então, para isso a gente tem que ler o título de crédito. Então, completando o conceito, é o documento necessário para o exercício do direito literal, ou seja, o direito está escrito nele, e autônomo, ou seja, mesmo que a relação anterior esteja contaminada, essa relação que eu tenho, esse título de crédito que eu tenho, ele não vai se vincular a esse vício da causa. Tudo isso para que esse título de crédito produza efeitos, ou seja, cumprindo os requisitos legais, ele vai ser apto a gerar efeitos. Mas onde a gente pode achar esses requisitos? Qual é a lei que se aplica aos títulos de créditos? Então, essa resposta merece uma consideração. Há diferentes tipos de títulos de crédito. O primeiro deles, que a gente vai trabalhar, é o cheque, que está previsto na Lei 7.357. Outro tipo de título de crédito é a duplicata, que por sua vez está prevista na Lei 5.474, de 88. E por último, a nota promissória, que está prevista na mesma lei, no mesmo decreto que o quê? Que a letra de câmbio. Qual seja, a LUG, já ouviu falar da LUG? A Lei Uniforme de Genebra? Então, esse dispositivo vai se aplicar tanto para letra de câmbio quanto para a nota promissória. Estou falando aqui do decreto 57.663 de 66. Por fim, o Código Civil vai sim se aplicar aos títulos de crédito, mas de forma subsidiária, principalmente aos títulos considerados atípicos, ou seja, aqueles que não têm lei própria. Então, são basicamente 3 princípios que norteiam o estudo dos títulos de crédito: a cartularidade, também o princípio da literalidade e, por fim, o princípio da autonomia. Vamos ver ao fundo cada um deles? Em primeiro lugar, o princípio da cartularidade, que também é chamado de princípio da incorporação. E basicamente significa que o crédito que está contido no título, ele é incorporado ao documento que você está portando.
Ou seja, basicamente, o dinheiro que você tem agora está contido dentro de um papel. Um exemplo para a gente entender isso é o cheque. Você que é portador de um cheque, tem que levar esse cheque fisicamente ao banco para ter seu dinheiro. Salvo o caso de duplicata virtual, que é uma exceção ao princípio de cartularidade, você sempre vai ter que estar apresentando o seu título de crédito para ver o dinheiro que nele está contido. No caso da duplicata virtual, quando você fosse protestar o título, por ele não ser físico, poderia haver um certo desconforto e problema, empecilho. A questão é que a lei estabelece que apenas a indicação da duplicata é suficiente para a realização do protesto. Outra questão que pode chamar a atenção é quanto ao processo de execução. Ou seja, como que eu vou executar esse título se eu não possuo ele fisicamente? Mas é pacífico que é possível levar um boleto com todas as informações para realizar essa execução, ok? Indo adiante, gente, a gente observa o princípio da literalidade, que basicamente você vai ter que lembrar de dois S, quais sejam eficaz e escrito, ou seja, só é eficaz aquilo que está escrito no título de crédito. Então, por exemplo, a validade do título vai estar constando nele, e a partir do momento que essa data expirou, ele deixa de ser válido. Assim como o aval, dado também no título, o endosso é dado no próprio título, e também a quitação. Lembre disso, que isso é muito importante, porque você só vai ser considerado desobrigado da obrigação quando essa quitação for dada no próprio título, tá beleza? Então, chegamos à noção de que o conteúdo do título tem que estar escrito nele, não pode ser um conteúdo verbal, porque assim a gente vai ter o quê? Certeza do que exatamente expressa aquele título de crédito, ok? Por fim, é importante salientar que esse princípio também pode ser mitigado. E adivinhe com que? Com a duplicata. Nela, a quitação, por exemplo, pode ser dada sim em separado. Avançando para o último princípio, temos o princípio da autonomia. E talvez seja o princípio mais importante, porque ele nos indica que as relações, ou seja, quando você, por exemplo, passa um título para frente, essas relações elas são independentes. E esse princípio garante toda a utilidade do título de crédito. Beleza? Por quê? Se você fosse passar um título adiante, preocupado com o que aconteceu antes, perderia-se toda a finalidade da existência dos títulos de crédito. Uma consequência natural disso é que o vício de uma obrigação não vai contaminar todo o título. Então, por exemplo, caso um menor endosse esse título, ou seja, passe ele adiante, mesmo assim, o título não vai estar contaminado. Olha que legal! O título de crédito, portanto, ele é independente das relações anteriores, o que torna ele muito fácil de ser transmitido para as pessoas e reforça a sua característica de ser altamente circulável, ok? Então, por exemplo, o terceiro de boa-fé, ele vai ser protegido nesse tipo de relação, porque ele está adquirindo um título que, independentemente de ter sido viciado nas relações anteriores, o título dele permanece íntegro, assim como ele adquiriu, deixando em palavras bem simples, ok, gente? Enfim, mas esse terceiro de boa-fé, ele não vai poder usar de exceções pessoais quando esse título volta a circular. Isto é, quando esse título passa para mais pessoas, mesmo ele tendo uma exceção pessoal, ele não vai poder estar usando isso. O que reforça três características principais dos títulos de crédito. Em primeiro lugar, a abstração, ou seja, ele é desvinculado da sua origem, o que permite com que ele seja altamente circulável, podendo ser transmitido de mãos em mãos, sem maiores preocupações. Quanto à classificação dos títulos de crédito, temos basicamente 4 divisões, quanto ao modelo, quanto à estrutura, quanto à hipótese de emissão e, por fim, quanto à circulação do título de crédito. Vamos para o modelo. Em primeiro lugar, é importante a gente salientar que, quanto ao modelo, os títulos de crédito são classificados em modelo vinculado e modelo livre. O modelo vinculado é aquele que tem forma estabelecida em lei, ou seja, a formatação dele é fixa, e um exemplo disso é o cheque, e também a duplicata. Vamos ver o modelo de cheque. Nesse modelo, você pode observar o que é um título vinculado quanto à forma, ou seja, ele possui requisitos mínimos a serem preenchidos. Em segundo lugar, nós temos o modelo livre, ou seja, a lei não estabelece uma forma específica para esse título ser constituído, então ele não tem um padrão específico. Exemplo, letra de câmbio e nota promissória.
Quanto à estrutura, os títulos são classificados em ordem de pagamento e promessa de pagamento. A ordem de pagamento envolve 3 pessoas, ou seja, A, B e C, em que A dá a ordem de pagamento, B vai estar executando essa ordem, ele é o destinatário dessa ordem, ou seja, ele vai estar pagando a C, ele vai estar executando essa ordem, e C, por sua vez, vai ser o tomador ou beneficiário. Como exemplo disso, temos o cheque, a duplicata e a letra de câmbio. Vamos ver o cheque. No cheque, você leva esse título de crédito para o banco, e o banco, por sua vez, ele paga uma terceira pessoa, também chamado de tomador ou beneficiário. Perceba aí que tem 3 pessoas envolvidas na relação. Já na promessa de pagamento, apenas 2, o que dá e o que recebe a ordem. Exemplo, nota promissória. Quanto à emissão, os títulos são classificados em causal e não causal. O título causal é aquele que, quando da sua emissão, há uma relação de causa e efeito. E um exemplo muito conhecido disso é a duplicata, que basicamente pode ser emitida em apenas 2 situações, em uma compra e venda mercantil e uma prestação de serviço. O título não causal, mais conhecido, é o cheque, que assim como os outros títulos não causais, não possui uma razão específica para ser emitido. Agora, por fim, quanto à circulação, os títulos de crédito podem ser ao portador e também os títulos de crédito nominais. Vamos ver a diferença? O título ao portador significa basicamente que o beneficiário não está escrito no título de crédito. Essa modalidade foi proibida pela Lei 8.021 porque ela, em tese, dificulta a fiscalização da arrecadação dos tributos e o recolhimento por parte do contribuinte. Contudo, o Código Civil, anos mais tarde, no seu artigo 907, passou a permitir com que esses títulos voltassem a existir desde que seja criada uma lei nova disciplinando o assunto. Por fim, vale destacar que cheques abaixo de R$100 também podem ser ao portador, uma exceção à proibição. Por último, mas não menos importante, os títulos nominais, que podem ser a ordem ou não a ordem. O título à ordem basicamente significa que ele, quando transmitido, passa de uma mão para outra por meio do instituto do endosso e não da cessão civil. A cessão civil, por sua vez, se aplica ao título não à ordem, que quando passado adiante vai ser por meio deste instituto. E agora, se não houver previsão no título se ele é a ordem ou não a ordem? Nessa situação, presume-se que o título é a ordem, já que esse instituto aumenta a garantia do credor, que poderá cobrar tanto do devedor principal como do endossante. E vamos aprender sobre a solidariedade civil e a solidariedade cambiária. É importante a gente notar, em primeiro lugar, que a solidariedade civil decorre de lei ou de contrato, enquanto a cambiária decorre apenas de lei, ok? Já quanto à responsabilidade, é importante notar que a solidariedade civil, a pessoa se obriga geralmente pela quota parte que ela possui. Já quanto à responsabilidade, na solidariedade cambiária, o devedor geralmente se obriga pelo pagamento da dívida em sua forma integral. Então note a diferença de quota parte e dívida integral. Isso vai ser muito importante quando a gente pensa sobre a cobrança desse débito. De quem eu posso cobrar? Na solidariedade civil, o credor vai poder cobrar de uma pessoa ou de todo mundo. Mas esse que foi cobrado vai ter o chamado direito de regresso contra os demais devedores da obrigação, ou seja, ele paga a parte dele e depois vai atrás do resto. Já na cambiária existe o que chamamos de cadeia cambiária, ou seja, primeiro ele vai atrás do devedor principal e depois ele protesta o título caso esse devedor principal não pague, para ir atrás de quem? Dos endossantes. Aqui está um exemplo para ficar mais claro a situação. Vamos supor que A compra de B uma televisão e para isso ele emite uma nota promissória, ou seja, ele paga uma nota promissória. E B passa para C essa nota promissória para pagar o quê? Para pagar uma bicicleta que ele comprou de C. E C, por sua vez, passa essa nota promissória para D, para pagar outra dívida. De quem D vai cobrar? Exatamente de A, que é o devedor principal, ok? E tudo isso que acontece a gente chama de endosso, sendo B e C endossatários. Quanto aos vícios dessa obrigação, a gente observa que os títulos de crédito são regidos pelo princípio da autonomia, ou seja, há uma certa abstração, o que quer dizer basicamente que o título não está vinculado à sua causa de origem, ou seja, a partir do momento que ele circula, há uma desvinculação da sua origem. Na solidariedade civil, por sua vez,
a gente observa exatamente o contrário. Os devedores estão ligados à obrigação que deu origem, ou seja, não há essa desvinculação, de modo que o vício de uma obrigação contamina toda a cadeia. O vício de A contamina B, C e D. Passada essa parte introdutória, mais geral, agora vamos estudar sobre as garantias envolvidas no título de crédito, que basicamente são duas: o endosso e o aval, beleza? É importante salientar que essas garantias elas também são fundamentais para o processo de circulação do título de crédito. Então vamos lá, vamos começar estudando o endosso primeiro. O que é o endosso? O endosso nada mais é do que a transmissão de um direito creditício, o que em palavras comuns pode ser definido como você passar um dinheiro, um título que é seu para outra pessoa. E como você faz isso? Por meio da tradição, que basicamente significa isso: você tem um título em mãos e passa para uma pessoa diferente, transferindo, portanto, a titularidade desse crédito que até então era seu. Você agora passa a ser chamado endossante e quem recebeu esse crédito passa a ser chamado de endossatário, ok? Mas enfim, o que isso acarreta de efeito prático? O efeito disso é que você, o endossante, passa a ser também um co-devedor da obrigação, ou seja, você passa a ser um devedor solidário, responder de forma solidária por essa obrigação. Vamos ver na prática como que a gente faz esse endosso. Então, o jeito certo de fazer esse endosso é por meio de uma assinatura que você dá no verso do título. Talvez esteja difícil de identificar aqui no vídeo, mas essa setinha representa o verso do título, no qual você vai assinar. Outra possibilidade é você assinar no anverso, também conhecido como frente, mas nesse caso você tem que fazer menção expressa de que se trata de um endosso, ok? Vamos para os tipos de endosso, que são basicamente dois. Em primeiro lugar, temos o endosso em branco. O que é um endosso em branco? Endosso em branco nada mais é do que quando você não identifica quem é o endossatário, ou seja, você não coloca no papel quem é o beneficiário direto daquele endosso, ok? E em segundo lugar, temos o endosso chamado de em preto. O endosso em preto, por sua vez, você vai identificar quem é o endossatário, quem é o beneficiário. Um macete para decorar isso é que em preto você lembra de uma caneta escrevendo quem é o beneficiário, ok? O endosso também pode ser total ou também ele pode ser total. O endosso jamais pode ser parcial, porque isso é vedado. O endosso parcial é nulo. Beleza, mas quando esse endosso deve ser realizado? Qual é o momento ideal? Então, o endosso ele é realizado na data que está escrito ali no título. Ou seja, você vai colocar quando você endossa que data que você está realizando esse procedimento, ok? Salvo se você esquecer de colocar a data ou por algum motivo não quiser colocar a data. Nesse caso, o endosso vai ser considerado como acontecendo antes do protesto, ou seja, ele é presumidamente anterior àquele título ter sido protestado, ok? Ah, mas e no caso desse endosso ter sido dado depois do protesto, também chamado de endosso tardio ou póstumo, o que vai acontecer nessa situação? Então, o endosso tardio, basicamente, eu já disse, é aquele que acontece depois do vencimento, depois do protesto, devendo a situação ser provada por quem alega esse endosso tardio. Mas qual que é o efeito disso? Basicamente, o endosso perde sua característica de endosso e passa a ser considerado uma cessão civil de crédito. Quem quiser saber a diferença entre cessão civil e endosso, tem um vídeo aqui no canal explicando isso, beleza? E aproveitando que a gente está falando de um endosso dado sem garantia, ou seja, como se fosse uma cessão civil, a gente tem a possibilidade disso acontecer também quando o endossante, por meio de uma cláusula expressa, coloca que ele não vai se responsabilizar por aquela passagem de endosso, ou seja, por um novo endosso. Isso serve basicamente para que a responsabilidade desse endossante seja excluída numa eventual circulação do título. Outra forma de excluir essa responsabilidade seria fazendo um título não à ordem, como a gente já viu na aula anterior. Outra possibilidade seria colocar uma cláusula proibitiva de novo endosso, de modo que o endossante só se responsabiliza pelas relações anteriores, não se responsabilizando por uma eventual circulação do título. Beleza.
Quanto à natureza do endosso, temos basicamente dois tipos, o próprio e o impróprio. O próprio é aquele que a gente já está acostumado, ou seja, que você transmite o crédito por meio da tradição. Já o impróprio é aquele, por sua vez, que você não transmite aquele crédito, ou seja, você apenas passa o papel, mas continua sendo titular daquele crédito que o papel confere. Ou seja, a transferência de titularidade não acontece. E o endossante continua sendo o credor desse título. O endossante anterior, eu me refiro. E são basicamente duas hipóteses em que a gente vê isso. No endosso mandato e também no endosso calção ou pignoratício. Em ambos os casos, você não está transferindo o crédito apenas no caso do calção. Você está dando o título como uma garantia que a obrigação vai ser cumprida. E no caso do mandato, você está autorizando que alguém porte aquele título em seu nome. E hoje nós vamos aprender tudo sobre o aval. Bem, em primeiro lugar a gente vai entender o conceito de aval. O que é um aval? O aval nada mais é do que uma manifestação de vontade, ou seja, ninguém é obrigado a dar um aval. Você, por livre e espontânea vontade, dá um aval que é tipo uma garantia unilateral, já que quem está dando um aval é a única pessoa que tem um ônus nessa relação, já que ele está se obrigando a pagar a dívida de outra pessoa e pior, nas mesmas condições da dívida dessa pessoa. Ou seja, ele firma um compromisso de estar respondendo por aquela obrigação, mesmo sem ter se beneficiado em nada daquilo, nas mesmas condições do devedor principal. É quase que se fosse uma obra de caridade, por isso que muita gente fala que uma das piores coisas que você pode fazer na vida é ser avalista de alguém. Resumindo, o aval é uma manifestação unilateral de vontade que firma-se um compromisso nas mesmas condições do devedor principal, representando um reforço ao título de crédito, já que você está dando uma garantia maior de que aquele título vai ser pago. Aí você me diz, cara, gostei bastante da ideia de ser um avalista. Como que eu posso fazer para dar um aval num título de crédito? Então vou te ensinar aqui como você pode ser um avalista. Lembra no endosso que você dava uma assinatura no verso do título? No aval é o contrário, você assina na frente do título. Mas caso você ache que na frente vai poluir demais o título, é possível assinar no verso? Sim, é possível. Tá vendo essa setinha no canto direito da sua tela? Ela está representando o verso do título. E lá você vai colocar aval, ou seja, uma expressão identificadora, mais a sua assinatura, para não confundir o aval com o endosso. Agora, quanto aos tipos de aval. Em primeiro lugar, vamos fazer aquela diferenciação tradicional, aval em preto e aval em branco. E nessa situação vai ser basicamente a mesma disciplina do endosso. Se você ainda não viu, tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Mas o aval em branco, o que é um aval em branco? É aquele em que você não identifica quem é o beneficiário daquele aval, ou seja, você está se responsabilizando pela dívida do portador do título, ok? Em segundo lugar, nós temos o aval chamado de em preto, que basicamente é o contrário do aval em branco, ou seja, você vai estar identificando no aval em preto quem é o beneficiário daquela garantia que você está dando, o que nada mais é do que identificar o avalizado do título. Agora, outra dúvida, será que o aval pode ser parcial ou ele só pode ser total como o endosso? Porque a gente viu que o endosso tem que ser total. Agora, quanto ao aval, resta essa dúvida, porque quando a gente olha lá no Código Civil, a gente vê uma proibição expressa do aval parcial. Onde que está isso? Artigo 897 do Código Civil diz que o aval parcial é nulo. Só que quando a gente olha para as leis especiais, muitas delas permitem um aval parcial. Exemplo disso, a lei do cheque, que permite que o cheque seja avalizado de forma parcial. Dessa forma, só é proibido o aval parcial para os títulos do Código Civil. Se tiver lei especial, é permitido o aval parcial. Por fim, lembrar que o endosso é sempre total e que o endosso dado pós-vencimento do título é considerado aval. Se você manja um pouco de direito civil, você deve estar com uma dúvida. Qual que é a diferença do aval para a fiança que a gente vê lá no direito civil? Então, vamos explicar isso aqui agora. Em primeiro lugar, eu começo com a distinção mais óbvia possível. O aval é um instituto do direito cambial e a fiança é um instituto do direito civil. Mas, saindo um pouco do óbvio. Em segundo lugar, uma característica muito marcante do aval, que diferencia ele da fiança, é que por ele estar
imerso nos títulos de crédito, ele conserva um princípio aplicável aos títulos de crédito, que é a autonomia. Ou seja, o aval é desvinculado da causa originária, o que permite que o aval seja válido, mesmo se a relação que ele está contido seja inválida. Exemplo disso, um aval dado em uma relação que tem incapaz. O aval vai continuar sendo válido apesar da relação originária não ser. Entenderam? Em terceiro lugar, lembra lá da fiança que tinha o tal do benefício de ordem, ou seja, você cobrava primeiro o devedor para depois cobrar o fiador? Aqui no aval não existe isso, porque o avalista vai responder nas mesmas condições do devedor principal, que autoriza você, credor, cobrar tanto do avalista quanto do principal, eliminando o benefício de ordem. Para finalizar, uma discussão que até hoje gera muita polêmica: precisa ou não de outorga conjugal quando você vai dar um aval? Ou seja, precisa do seu cônjuge concordar ou não aquele aval? Você pode dar sozinho ou precisa da anuência dele? Vamos olhar no Código Civil em primeiro lugar? Artigo 1647 diz expressamente que precisa sim da outorga conjugal. E ele põe apenas uma exceção a essa regra, qual seja, a outorga conjugal é necessária, salvo no regime de bens conhecido como separação absoluta. O que é um tanto quanto óbvio, porque nesse regime de bens, os patrimônios dos cônjuges estão separados, ok? Só que isso gera uma confusão e um problema muito grande dentro dos títulos de crédito, que são criados para dar uma garantia e uma garantia autônoma, ou seja, você não preocupar com o que veio antes, dando assim um comprometimento dessa garantia. Pensando nisso, o STJ resolveu se posicionar sobre a questão. E o STJ diz que não precisa da outorga conjugal, exceto nos títulos de crédito disciplinados exclusivamente pelo Código Civil, que basicamente é nenhum. Ou seja, se você quiser ser um avalista, muito provavelmente você não precisa da outorga do seu cônjuge. Bem, caminhando agora para o final, vamos abordar as espécies de título, ou seja, quais são os principais títulos de crédito e a disposição a respeito de cada um deles. Em primeiro lugar, vamos estudar sobre a letra de câmbio, que é uma ordem de pagamento, assim como o cheque, que vai ser o segundo título objeto do nosso estudo, e também a duplicata. E por fim, nós vamos estudar um título que é uma promessa de pagamento, qual seja a nota promissória. Então fique comigo, vamos estudar ao fundo aí cada um desses títulos de crédito. Mas bora lá. Em primeiro lugar, é importante a gente saber o conceito de letra de câmbio. Afinal de contas, o que é esse título de crédito? O que diferencia ele dos demais títulos de crédito? E em especial a letra de câmbio é importante porque ela está meio em desuso nos dias de hoje. Mas enfim, a letra de câmbio nada mais é do que um título de crédito escrito, que representa uma ordem de pagamento, ou seja, há pelo menos 3 elementos nessa relação, que apesar disso pode ser constituída de 2 pessoas, de 2 ou mais pessoas. Calma, eu vou explicar essa confusão, mas vamos lá. Ou seja, a letra de câmbio ela possui 3 elementos, 3 personagens que protagonizam ela, quais sejam o A, o B e o C. Como assim A, B e C? O A representa o sacador, ou seja, aquela pessoa responsável por emitir a letra de câmbio. Já o B vai ser aquele que vai cumprir a ordem do sacador, ou seja, vai ser o chamado sacado, aquele que vai realizar o pagamento para o C, que é o tomador ou beneficiário dessa letra de câmbio. Mas lembra quando eu falei que na letra de câmbio poderiam ter apenas 2 pessoas envolvidas? Isso basicamente acontece porque o tomador pode ser a mesma pessoa do sacador, ou seja, você emitir uma ordem para que alguém pague um valor para você mesmo. Aqui vai uma observação importante. Muitas vezes você vai ver escrito em provas, em livros, sobre o saque. O saque nada mais é do que o pagamento, e esse pagamento é efetuado pelo chamado sacado. Aqui vai um modelinho de letra de câmbio para que você possa identificar onde estão esses personagens. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui o sacador, aquele que emite o título. A letra B representa o sacado e a letra C representa o tomador, ou seja, aquele que vai ser o beneficiário do título. Beleza? Lembrando aqui que o sacador apenas assina, enquanto o sacado e o tomador têm seu nome escrito na letra de câmbio. Mas vamos ver isso mais adiante nos requisitos. Por falar nos requisitos, eles são basicamente 7.
Em primeiro lugar, o que não pode faltar numa letra de câmbio é o nome letra de câmbio, ou seja, você vai ter que escrever letra de câmbio. Parece bobo, mas esse é um dos principais requisitos para identificação desse título. Em segundo lugar, nessa letra de câmbio vai ter que estar expressa uma ordem de pagamento incondicionada, ou seja, você não pode colocar uma condição para esse pagamento ser realizado. Incondicionada e também determinada, ou seja, o valor tem que estar expresso na letra de câmbio. Outra coisa que vai ter que estar expressa nessa letra de câmbio é o nome de quem? Do sacado e o nome do tomador, ou seja, o nome de quem vai pagar e o nome de quem vai receber. Por sua vez, o nome do sacador, ou seja, aquele que emite a letra de câmbio, não é necessário, bastando que conste a assinatura do mesmo. Outra coisa fundamental de estar contida na letra de câmbio é a data em que o pagamento é realizado, ou seja, a data do saque. E também o lugar em que foi emitida o saque, não, o lugar em que foi feita a ordem de pagamento, beleza? Na realidade, o lugar em que foi feito o pagamento também é importante, tanto o lugar quanto a data em que esse pagamento foi realizado. E caso isso não conste da letra de câmbio, nós vamos inferir o seguinte: o lugar, se for omisso, vai ser o domicílio do sacado, ou seja, o domicílio daquele que deve pagar essa letra de câmbio. E a data presume que seja à vista, beleza? Vamos ver agora na própria letra de câmbio todos esses requisitos. Então basicamente são: 1. Palavra, letra de câmbio. Número 2. Ordem incondicional e quantia determinada, que vai realizar o pagamento. 3. Nome do tomador e nome do sacado. 4. Assinatura do sacador. 5. Vai ser a data do saque. Número 6. Vai ser o lugar em que foi feita a ordem de pagamento. E número 7, por fim, o lugar e a época do pagamento. Vamos falar um pouco agora sobre o aceite, que basicamente é a concordância do sacado em pagar aquela obrigação. Beleza, em primeiro lugar, você tem que entender que o aceite nada mais é do que a concordância com a ordem dada por quem? Pelo sacador, ou seja, o sacador dá uma ordem e o sacado aceita essa ordem por meio do aceite. Ficou claro? Dessa maneira, o sacado se torna o devedor principal da obrigação, devendo responder por ela perante o tomador. E como que acontece esse aceite? A gente já viu no modelo que é apenas por meio de uma simples assinatura do sacado. Ele concorda com essa ordem e se torna o devedor principal. O que muita gente não sabe é que esse aceite é facultativo. O sacado não é obrigado a aceitar, podendo ele recusar ao pagamento, e nessa hipótese vai acontecer o quê? O vencimento antecipado da obrigação. Dessa forma, o sacado se desobriga de cumprir esse pagamento e o devedor principal passa a ser o sacador, que também emitiu a letra de câmbio. Beleza? Mas e se ele der um aceite parcial? Ou seja, se ele disser, concordo com parte do que está escrito aí nessa letra de câmbio. Isso acontece basicamente em duas situações: quando ele limita o valor que ele vai pagar ou quando ele modifica aquele valor. Porém, nessa situação, ele fica obrigado ao valor que ele concordou no aceite. A questão é que essa recusa por parte do sacado gera um inconveniente para o sacador, que vai ter que arcar com a obrigação. Para evitar isso, ele pode fazer a cláusula não aceitável, na qual ele estabelece que o sacado só vai poder ser cobrado quando do vencimento do título. Dessa forma, ele evita que alguém cobre o sacado de forma antecipada e que, eventualmente, esse sacado recusa o pagamento da letra de câmbio e o povo vem atrás dele cobrar esse valor. Perceba que esse é um mecanismo de proteção do emissor dessa letra de câmbio. Agora, quanto ao vencimento da letra de câmbio, nós basicamente temos 4 situações possíveis. Em primeiro lugar, a letra de câmbio que vence à vista, que dispensa maiores apresentações, que basicamente significa que você vai poder exigir esse pagamento de forma imediata, ou seja, sem uma data específica para exigir esse pagamento da letra de câmbio. Em segundo lugar, nós temos data certa, que basicamente significa que você estabelece um dia específico para que essa letra de câmbio possa ser cobrada, como por exemplo o dia 1º de abril. Por que não? Em terceiro lugar, temos a letra de câmbio que vence a certo termo de data.
que basicamente significa que essa letra de câmbio vai poder ser exigível X dias depois dela ter sido emitida. Ou seja, você coloca, por exemplo, 10 dias depois da emissão você pode sim estar cobrando essa letra de câmbio, ok? E por fim temos o certo termo de vista, que basicamente significa que a letra de câmbio vai poder ser exigida X dias, vamos supor, 5 dias após ela ser aceitada. Por fim, cabe uma análise quanto ao prazo prescricional do título de crédito, da letra de câmbio mais especificamente. A gente bem sabe que esse título uma hora vai deixar de ser exigível pelas vias comuns. E o prazo para isso é 3 anos, mas 3 anos contados de quando? Do vencimento dessa letra de câmbio. Assim como a gente viu anteriormente, ela tem sim um vencimento. Mas enfim, e de quem eu posso cobrar até esses 3 anos? Para quem vale esse prazo? Para o devedor principal ou para quem incorrer na burrice de ser um avalista? Um vídeo explicando por que avalista não compensa está aqui no canal também. Mas em segundo lugar, e quanto ao co-devedor, aquelas pessoas que endossaram essa letra de câmbio, por exemplo, que passaram ela adiante, você tem 1 ano para cobrar dele a partir do protesto dessa letra de câmbio. Te vê aqui então uma diferença de prazo, se você é devedor principal ou se você é um co-devedor. 3 anos ou 1 ano, respectivamente. Mas esse cara que pagou, ele não vai ficar de braços cruzados, afinal de contas, ele pagou um débito que não era dele, já que ele era um co-devedor e não um devedor principal. Portanto, ele vai ter um direito de regresso contra o devedor principal ou contra o avalista no prazo de 6 meses desse pagamento efetuado por ele. E por fim, você me pergunta, e se passou o prazo prescricional? Se o cara dormiu e acordou depois desse prazo ter passado? Então, é importante a gente observar que caso isso aconteça, o título prescrito ele vai poder ser cobrado por uma ação monitória no prazo de 5 anos, ok? Então não tem impunidade não, vai poder sim ser cobrado esse título, só que por meio de uma ação monitória. Vamos aprender sobre o cheque, tudo o que você precisa saber sobre esse título de crédito. Bem, vamos primeiro entender o conceito de cheque. E para isso eu preciso que você lembre de umas aulas anteriores, quando nós falamos sobre os títulos livres e vinculados quanto à forma. O cheque é um tipo de título de crédito vinculado, ou seja, a forma dele é padronizada. Dessa forma, você não pode simplesmente pegar um papel e fazer um cheque da sua livre e espontânea vontade. Alguém autorizado pelo governo tem que fazer esse cheque para você. Outra característica é que ele é não causal, ou seja, o cheque não precisa de uma causa específica para ser emitido. Eu posso emitir esse cheque do jeito que eu quiser e pela causa, pelo motivo que eu quiser. Por fim, o cheque representa uma ordem de pagamento. O que significa isso? Que basicamente são 3 personagens envolvidos nessa relação. Vamos dar uma olhada mais ao fundo. Então, basicamente, a relação de um cheque é triangular, ou seja, nós temos o personagem A, o personagem B e o personagem C. Espera aí, vou dar nomes a essas letras. O personagem A é também chamado de emitente do cheque, basicamente aquela pessoa que tem uma conta corrente e também um fundo disponível, chamado também de credor do banco. Esse carinha aí que vai pegar o cheque, preenchê-lo, assinar e dar uma ordem de pagamento para quem? Para o banco, que também é chamado de sacado, aquele responsável por fazer esse pagamento, cumprir uma ordem dada pelo credor do banco, também chamado de emitente. Enfim, esse sacado, que é o banco, ele vai pagar esse cheque para o chamado beneficiário, que é a letra C, que também pode ser a mesma pessoa do emitente. Por isso, essa relação do cheque, ela pode envolver 2 pessoas ou, mais comumente, 3 pessoas. Beleza, gente? Vamos então entender o tempo do pagamento. Afinal de contas, ele também faz parte do conceito. E o tempo do pagamento é à vista, ou seja, quando você apresenta o cheque, o banco é obrigado a te pagar esse cheque. Ele não tem que esperar X dias, etc. Ele paga quando apresentado. E por fim, quanto ao aceite, o banco ele não pode optar se ele vai ou não aceitar esse cheque. Ele é obrigado a pagar desde que tenha fundo na conta corrente da pessoa que é o emitente, beleza? Vamos entender agora sobre as formas de emissão desse cheque, ou seja, como que eu posso emitir esse cheque? Para quem eu vou emitir esse cheque? Em primeiro lugar, a gente tem o cheque ao portador. Mas eu vi na última aula que ao portador era proibido. Não.
Não é proibido porque quando você não identifica o beneficiário, também chamado de cheque ao portador, ele pode sim, mas deve respeitar o limite de quantos reais? De R$100, ou seja, cheques ao portador, que basicamente é quando você não identifica o beneficiário, você passa esse cheque para qualquer pessoa, ele só pode ser emitido até o valor máximo de R$100, ok? Grave isso, R$100 no cheque ao portador. O segundo tipo de cheque, obviamente, é o cheque nominal, aquele que você identifica a pessoa que é o beneficiário daquele título de crédito, tá entendendo? E esse é o mais comum, afinal de contas, ninguém fica por aí escrevendo um cheque de R$100 para as pessoas. Enfim, esse cheque nominativo ele pode ser de dois tipos. A ordem, ou seja, você pode transmitir esse cheque por endosso, lembrando que esse endosso deve ser total, sendo vedado o endosso parcial no cheque, ou não a ordem, quando você proíbe que esse título passe por meio de um endosso, sendo transmitido por meio de uma cessão civil, que basicamente significa que eu não me responsabilizo se esse cheque está circulando. Eu só respondo por você que é meu credor direto e imediato. Gente, para quem tá perdidão aí quanto aos conceitos, tem explicando tudo isso em vídeos aqui no canal, beleza? Quanto aos tipos de cheque, em primeiro lugar, o cheque pode ser administrativo. Aposto que esse não é tão comum no seu imaginário, e é aquele em que o próprio banco vai identificar quem é o beneficiário. Você vai apenas no banco e busca um papel já tudo preenchido, indicando quem é favorecido daquele cheque e o banco que emitiu também, beleza? Então, no exemplo aqui, a gente tem um cheque emitido pelo banco em nome de João. Em segundo lugar, nós temos o cheque visado, que basicamente para aumentar a segurança desse cheque, você vai lá no banco, já com as informações todas previamente preenchidas, e chega e fala: banco, você pode visar esse cheque, você pode dar um carimbo, um visto aqui, dizendo que eu tenho fundos suficientes na minha conta para pagar esse credor, porque ele não está acreditando que eu tenho. Então, para aumentar a segurança dele e a minha, eu estou visando esse cheque. Ou seja, eu consegui uma declaração do próprio banco de que eu tenho dinheiro suficiente para arcar com esse débito que está contido no cheque. E o banco basicamente vai congelar esse valor em garantia do cheque que você está emitindo. Então, por fim, gente, a gente chega no cheque dito especial. Muitas vezes você já deve ter ouvido isso no linguajar popular, ou no cheque especial. Mas o que de fato significa isso? Basicamente que o banco aumentou o seu limite, mesmo você não tendo nenhum dinheiro na sua conta para o saque, ou seja, ele te empresta um fundo hipotético para que você esteja arcando com os seus compromissos no cheque. Chegamos agora ao estudo dos requisitos de um cheque, ou seja, o que tem que estar escrito na folha para aquilo ser considerado um cheque oficial, assim. E a gente vê esses requisitos principalmente na Lei 7.357/85. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que o cheque é um título de crédito vinculado, ou seja, ele tem uma forma específica. E ele só pode ser emitido por uma instituição financeira autorizada, não é qualquer um que pode chegar a imprimir um cheque. E essa instituição financeira, ela vai ter que tomar alguns cuidados quando da impressão desse cheque, para que ele não seja de fácil falsificação. Em primeiro lugar, ela vai ter que colocar a data da confecção da folha, ou seja, basicamente quando aquele título de crédito foi emitido, foi fabricado aquela folha. Em segundo lugar, é importante a gente observar que também vai ter que ter a data do contrato, ou seja, quando que começou a relação contratual entre o banco e o emitente do título de crédito. Basicamente, quando que você abriu a conta naquele determinado banco. E por fim, o último requisito aí formal vai ser justamente a sua identificação pessoal, mas basicamente vai estar escrito ali no título, no cheque. A UF, ou seja, o estado em que foi emitido a sua carteira de identidade, isto é, se você é o titular daquela conta. E por fim, vai ter também que ter um número de identificação desse cheque, ou seja, qual que é o número dele e qual que é o órgão que foi responsável por expedir esse cheque. Vamos ver na prática aqui como funciona essa identificação. Número 1, para o banco que emitiu esse cheque. Número 2, para a data em que foi emitido o cheque. Número 3, para a data em que foi começada a relação contratual entre o banco e esse emitente. Número 4, identificação pessoal do emitente. E número 5, o número do cheque. Okay? Aproveitar que a gente já está analisando o modelo de cheque para a gente analisar um pouco sobre o cruzamento, entender o que é isso. Todo mundo acha que já viu alguém pegando um cheque e dando os dois risquinhos.
Mas o que significa isso? Basicamente que aquele cheque só pode ser depositado, ele não pode ser sacado na boca do caixa. E tem 3 tipos de cruzamento. Em primeiro lugar, cruzamento geral ou em branco, que basicamente significa isso, que você vai fazer esse cruzamento sem escrever nada no meio, dizendo que esse cheque só pode ser depositado, ele não pode ser sacado na boca do caixa, ok? Em segundo lugar, nós temos o chamado cheque para crédito de fulano de tal. Então, basicamente, nesse tipo de cruzamento, você vai escrever entre esses risquinhos o nome da pessoa que vai ser beneficiária desse cheque. Então, se você, por exemplo, está emitindo esse cheque para João, você coloca o nome dele entre essas barras para indicar que só ele pode depositar esse cheque. E por fim, nós temos o cruzamento em preto, também chamado de cruzamento especial, que basicamente você vai colocar entre os traços o nome da instituição financeira que está autorizada a fazer o depósito desse cheque. Tudo isso para gerar uma maior confiança nas relações cambiárias. Aqui vai algumas observações importantíssimas no estudo do cheque. Pode ser que quando você preencher um cheque, haja uma divergência entre o número que você colocou em algarismos e o número que você escreveu por extenso. Nesse caso, o que vai prevalecer? O que vocês acham? Nesse caso, prevalece o que você escreveu por extenso, que é muito mais difícil de errar do que o que você colocou em números. Por exemplo, vamos supor que você escreve no cheque 1 milhão por extenso e em algarismos você esquece de colocar 3 zeros, representando o número 1000. Vai prevalecer o que está por extenso, mesmo que esse número seja maior. Em segundo lugar, vamos supor que você escreve 2 coisas por extenso e haja um conflito desses números. Ou seja, você escreve ali 1 milhão e 1000, tudo por extenso. Vai prevalecer nesse caso aquele de menor valor. Então o exemplo já foi dado. Você escreve 1000 por extenso e também 1 milhão por extenso. Vai prevalecer o 1000 nesse caso, ou seja, o de menor valor. Cabe também uma análise quanto aos prazos que eu tenho para descontar esse cheque. Prazo de prescrever, afinal de contas, nenhum título de crédito é eterno, e o cheque também não é. Então, em primeiro lugar, quanto ao prazo de liberação desse cheque, ou seja, a partir do momento que eu escrevo quando que esse cheque vai estar disponível para o saque, para o depósito, os bancos pedem geralmente um dia útil para liberar esse valor, ok? Em segundo lugar, um prazo muito importante também é aquele que diz respeito à apresentação desse cheque, ou seja, a partir do momento que eu escrevi um cheque, quanto tempo o credor tem para levar esse crédito para o banco para ele ser depositado, qual que é o limite de tempo quanto a isso. E o prazo para apresentação, ele varia de acordo com a praça que esse cheque vai ser apresentado. Ou seja, se for na mesma praça, o cheque deve ser apresentado dentro de 30 dias. Agora, se for numa praça diferente, o cheque deve ser apresentado num total de 60 dias. O que é praça, pelo amor de Deus? Praça é o lugar que o cheque vai ser apresentado, ou seja, se o cheque foi emitido em uma cidade e ele é apresentado em outra, a praça é considerada diferente e o prazo vai ser de 60 dias. Quanto ao prazo prescricional, ele vai ser de 6 meses contados do fim do prazo de apresentação. Por fim, é importante a gente entender como que esse cheque pode ser destruído, ou seja, como que ele pode ser inutilizado, mesmo ele ainda existindo fisicamente. E para isso tem um estudo chamado de contraordem ou revogação, que basicamente significa que o cheque vai deixar de ser exigível mesmo ele não estando prescrito ainda. Mas lembrar que essa revogação ela só tem efeito pós o prazo de apresentação, ou seja, o credor ainda vai ter aqueles 60 dias ou 30 para apresentar esse cheque. Passou, comeu mosca, aí sim você pode fazer essa contraordem ou revogação. Isso serve basicamente para você tirar essa eficácia do cheque como título. Mas se essa contraordem ou revogação não é feita, o cheque vai poder ser pago pelo banco, vai poder ser descontado pelo banco até o fim do prazo prescricional desse cheque, ou seja, até 6 meses após o prazo de apresentação. E quem que pode fazer essa contraordem ou revogação? Só o emitente. Em palavras mais simples, quem fez o cheque pode revogá-lo. Mas isso acontecer uma situação excepcional e o cheque precisar ser revogado durante o prazo de apresentação. Para isso existe a sustação, que, é importante salientar, só pode ser feita por escrito. E quem está autorizado a fazer essa sustação?
Agora, como é um caso urgente, um caso grave, quem pode fazer não é só o emitente, mas o beneficiário também está autorizado a proceder à sustação do cheque. Ou seja, aquele que ia receber a grana também pode sustar esse cheque. E essa sustação, diferentemente da contra-ordem ou revogação, vai poder ser feita até mesmo no prazo que era de apresentação, ou seja, mesmo naqueles 30 dias ou 60, pode ocorrer a sustação do cheque. Um bom exemplo disso é se o cheque for roubado ou furtado. Perceba aí a gravidade e a urgência da situação, legitimando, portanto, que esse cheque possa ser sustado mesmo durante o período da apresentação dele. Mas nesses dois casos, de furto ou de roubo, vai ser necessário o boletim de ocorrência, já que é uma medida grave, que deve ser comprovada. E na aula de hoje nós vamos aprender tudo sobre duplicata. Mas bora lá, vamos começar com o conceito de duplicata. O que é uma duplicata? Provavelmente você já sabe que a duplicata é um título de crédito, porque senão você nem procuraria isso, obviamente. Mas é um título de crédito que representa uma ordem de pagamento. É uma relação constituída de 3 elementos. A pessoa que emite o título e, consequentemente, dá a ordem, também é chamada de sacador. A pessoa que paga essa ordem, também é chamada de sacado. E a pessoa que é beneficiária dessa ordem, que no caso a duplicata é a mesma pessoa que emite, ou seja, o sacador ou vendedor das mercadorias ou prestador de serviço. Por falar nisso, a duplicata é um título causal, ou seja, que tem uma causa específica para ser emitida. No caso, 2 causas, ou uma compra e venda mercantil, ou uma prestação de serviços, beleza? Em palavras mais simples, você só pode emitir uma duplicata caso uma dessas 2 situações se verifique. Então a duplicata é um título de crédito que representa uma ordem de pagamento causal e vinculada quanto à forma, ou seja, a duplicata ela obedece na sua estrutura uma forma pré-estabelecida na lei. E por fim, nós temos que a duplicata é um título à ordem, ou seja, ela circula por meio de endosso e nunca por meio de uma sessão civil. Quer saber o que é endosso? Tem vídeo aqui no canal para isso. Eu entendo que muito provavelmente você nunca fez uma duplicata ou até mesmo nunca viu uma duplicata. E talvez você esteja perguntando, qual que é a vantagem de existir uma duplicata? Para que ela serve, né? Então a duplicata ela serve basicamente para gerar um equilíbrio de caixa. Ou seja, ela permite que um comprador de mercadorias ou de serviços pague por essa situação só no futuro, ou seja, ela aumenta o prazo de pagamento e, consequentemente, permite que uma negociação seja travada, mesmo que essa pessoa não tenha dinheiro em caixa ainda. Então, por permitir um pagamento a prazo, ela vai fazer com que haja essa circulação de mercadorias e serviços e que essa despesa só seja jogada para o mês seguinte, provavelmente, o que gera um equilíbrio de caixa, já que se não fosse pela duplicata, esse comerciante ia ter que ir lá na instituição financeira, no banco, pedir uma grana e esse procedimento de alavancagem provavelmente seria muito mais custoso para ele do que a emissão de uma duplicata que não tem juros, apenas é um pagamento adiado para o futuro. Um bom exemplo disso tudo é uma pizzaria. Pense numa pizzaria. Para ele fazer uma pizza, ele precisa de uma quantidade muito grande de insumos, de coisas que ele vai colocar na pizza. Mas, se ele pagar isso de antemão, ele vai ficar com um rombo no caixa muito grande. Então a duplicata serve para o seguinte: ele compra os ingredientes da pizza, os insumos da pizza, e só vai pagar depois, quando ele já vendeu a pizza, já tem um caixa para fazer esse pagamento. Isso vai ser benéfico tanto para quem pega esse empréstimo, entre aspas, e para quem está circulando a mercadoria dele pode vender para outras pessoas. Aí você fala comigo, cara, mas já existe cartão de crédito para isso. Pior que existe, e por isso que a duplicata caiu em desuso. Uma observação importante é que para cada obrigação vai ter que ter uma duplicata, uma fatura. Dessa forma, você não pode colocar várias obrigações, várias duplicatas numa única fatura, porém você pode dividir a mesma obrigação em várias faturas. Para você que nunca viu uma duplicata ou nem sabe do que se trata, eu trouxe um modelo para você entender os requisitos principais desse título de crédito e como que você pode estar preenchendo isso, ok? Então, em primeiro lugar, nós temos na duplicata o nome do credor. Em segundo lugar, o valor dessa duplicata, quanto que custa aquela mercadoria. Em terceiro lugar, o número do título.
Em quarto lugar, a data de emissão, quando ela foi emitida. Em quinto lugar, quando ela vai vencer. Quinto lugar, no caso. Sexto lugar, o número da fatura dessa duplicata. Em sétimo, o endereço do sacado. Em oitavo, a expressão ordem de pagamento. Em nono, o valor por extenso. E para finalizar, o nome do devedor, a praça do pagamento e um espaço para assinatura do aceitante. Por falar em aceite, é importante que você saiba que no título de crédito duplicata, assim como no cheque, o aceite é obrigatório. Ou seja, o aceitante ele não pode recusar dar esse aceite. E mesmo que ele não dê o aceite, a obrigação vai continuar sendo exigível. Então, a recusa do aceite não faz sentido nenhum. Mas pera lá, vamos entender como funciona esse processo até chegar no aceite. Em primeiro lugar, a duplicata é emitida, como qualquer outro título de crédito. Assim que ela é emitida, o vendedor tem 30 dias aproximadamente para enviar essa duplicata ao comprador das mercadorias ou comprador do serviço para que ele dê o aceite no título. E num prazo de 10 dias, esse comprador vai ter que aceitar esse título, ou senão ele tem algumas opções. Então vamos ver aqui o que ele pode fazer. Em primeiro lugar, ele pode devolver esse título de crédito, mas sem a assinatura dele, ou seja, ele vai em tese não estar aceitando, recusar o aceite desse título. Em segundo lugar, ele pode recusar esse aceite e devolver esse título de crédito, mas fundamentando o porquê dele não ter aceitado. Ele pode simplesmente não devolver o título de crédito, ou seja, reter essa duplicata com ele, mas nesse caso comunicando que ele não vai devolver a duplicata pelos motivos X, Y, Z, e por fim, apenas não devolver, reter a duplicata. Ok, mas eu não falei que o aceite era obrigatório, que essa duplicata vai ser exigível mesmo sem ele? Então tudo que a gente viu aqui por último não faz muito sentido, porque esse não aceite ou essa não devolução vai poder ser protestada pelo vendedor, podendo o comprador apenas recusar essa duplicata em duas situações. Ou seja, quando ele não recebeu a mercadoria ou essa mercadoria veio com defeito, indiferença quanto à qualidade ou quantidade, ou em segundo lugar, quando o serviço prestado foi diferente do acordado ou o serviço foi de alguma forma viciado. Mas caso não verifique uma das situações, ele deverá prestar sim um aceite no prazo de 10 dias. Quanto ao aceite, também é importante a gente salientar que vai ter basicamente 3 modalidades dele, ok? Em primeiro lugar, nós temos o aceite ordinário, que basicamente significa o que a gente já tem estudado aqui. O comprador vai dar a sua assinatura no título, concordando com aquela dívida que está contida na duplicata. Em segundo lugar, nós temos o chamado aceite por comunicação, que basicamente significa o quê? Que o comprador, aquele responsável por dar o aceite na duplicata, ele vai, na verdade, reter. Você lembra que ele tinha como segurar essa duplicata? Então ele vai reter a duplicata e comunicar isso para a instituição financeira a qual ele é credor. Ou seja, ele vai comunicar para o banco que ele tem conta de que ele reteve essa duplicata e a instituição financeira, o banco, vai autorizar essa retenção e mandar essa comunicação pro vendedor da duplicata. E por fim, nós temos o chamado aceite por presunção, que é muito útil naquele caso do comprador desavisado, desatento, que esquece de dar o aceite. Nesse caso, o aceite considera-se presumido quando você recebeu a mercadoria que está contida na duplicata. Pensando um pouco no princípio da cartularidade, o que acontece caso você perca a duplicata? Ou caso ela se extravie, por exemplo? Então, basicamente, nesses casos, além do princípio da cartularidade, a literalidade também vai estar em jogo. Por quê? Como que a gente vai saber o que está escrito nela sem ela? Então, nessas situações, é obrigatória a emissão de uma segunda via, também chamada de triplicata. Então, se você vê esse nome, a triplicata basicamente é a segunda via da duplicata, nada mais do que isso. E ela é emitida nos casos de perda ou de extravio dessa duplicata, para que a gente possa ter ainda conservado os princípios da cartularidade e da literalidade nesse título de crédito. Vamos falar um pouco sobre o protesto na duplicata. Ao contrário da maioria dos títulos de crédito, que o protesto é apenas na falta de pagamento do título, na duplicata ele pode acontecer em 3 situações diferentes. Lembrando que,
Quando a gente fala de protesto, é importante entender sobre o vencimento do título. E o vencimento da duplicata é apenas à vista ou a dia certo, sendo vedado que esse vencimento ocorra a certo termo de alguma coisa, ok? Mas enfim, quais são as hipóteses de protesto? Em primeiro lugar, o protesto por falta de aceite, ou seja, aquele comprador recusou em aceitar o título. E para você protestar essa duplicata, basicamente você vai ter que ter o título original, mais uma nota fiscal e o canhoto dessa nota fiscal provando que você entregou as mercadorias, ok? Então você vai chegar ali no cartório munido do título original e de uma nota fiscal provando que você cumpriu com a sua parte na obrigação. Outra hipótese de protesto na duplicata é quando ela não é devolvida. Lembra que você tem que enviar a duplicata para o comprador para depois receber de volta? Vamos supor que ele não devolva essa duplicata. Aí sim você pode protestar. Mas, como você não tem o título original, você vai fazer esse protesto por indicação, apresentando, por exemplo, um boleto que tem as informações da duplicata e que, portanto, vão ser úteis no procedimento de protesto. Por fim, a gente tem o protesto por falta de pagamento, que basicamente é quando aquele comprador não pagou você pelo serviço prestado, beleza? Aí fica uma dúvida, quando é o protesto por falta de pagamento, eu tenho que ter protestado por falta de devolução ou falta de aceite, se eles aconteceram? Não. Mesmo sem esse protesto anterior, é possível sim um protesto por falta de pagamento. Por fim, a gente tem a duplicata virtual. É importante estudar a duplicata virtual porque ela apresenta algumas peculiaridades e, além disso, há uma discussão se ela é válida ou se ela não é válida. E a conclusão da doutrina majoritária é que ela é válida sim, beleza? Mas como que eu tenho a prova dessa duplicata? Como que ela é emitida? Ela é emitida por meio de uma fatura em meio magnético, beleza? Então, basicamente, você vai estar pegando essa duplicata e transformando ela em algo virtual, em algo eletrônico, em algo magnético. E os dados contidos nessa duplicata, eles vão ser enviados para uma instituição financeira que vai fazer parte dessa relação contida entre credor e devedor, entre comprador e vendedor. Ou seja, provavelmente você manda os dados para a instituição financeira em que vai ser feito o pagamento. E essa instituição financeira, ela vai emitir um boleto com todas as informações e mandar esse boleto para quem? Para quem vai pagar, que é o comprador das mercadorias ou comprador do serviço em questão. De forma que as informações contidas nessa duplicata vão ser armazenadas e transmitidas preferencialmente por um meio eletrônico. Aí você me diz, e quando eu for protestar, já que não tem a duplicata em meio físico, como vai ser o protesto dessa duplicata virtual? Ela não vai ser muito diferente do que a gente já viu. Basicamente, você vai realizar uma indicação. Indicação do quê? Das características desse negócio jurídico celebrado, das características desse título de crédito. Outro problema pode ser a execução dessa duplicata. E para executá-la, já que ela é uma coisa virtual, você primeiro tem que fazer o protesto. Depois você tem que pegar esse boleto que foi gerado e, em terceiro lugar, um comprovante da realização do serviço ou da entrega das mercadorias. Você vai aprender tudo sobre nota promissória. Mas vamos lá. Afinal de contas, o que é uma nota promissória? Uma nota promissória, em primeiro lugar, é um título de crédito. Provavelmente você já sabe disso, mas é um título de crédito um pouco diferente dos títulos que nós vimos até agora. Porque ele é uma promessa de pagamento, que basicamente significa que tem uma pessoa, também chamada de emitente, ou seja, a pessoa que vai estar fazendo a subscrição do título. Esse emitente, ele faz uma promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada, ou seja, tem que ter um valor específico. Por exemplo, vou pagar para você R$20, então é uma quantia pura, simples e determinada, beleza? Mas para quem que ele faz essa promessa de pagar uma quantia X, uma quantia determinada? É para o beneficiário ou para um terceiro que esse beneficiário possa eventualmente estar apontando. Perceba então que a estrutura de uma nota promissória é diferente dos outros títulos que a gente viu, porque ela não é uma ordem de pagamento, e sim uma promessa de pagamento que é feita por uma pessoa para outra, ok? Vamos agora entender os requisitos de uma nota promissória. Em primeiro lugar, tem que ter a palavra nota promissória. Em segundo lugar, quanto? A quantia determinada. Em terceiro lugar, os dados do favorecido ou também do portador. Em quarto lugar, a data que foi emitida essa nota. E em quinto lugar, a assinatura de quem está emitindo. Ou seja, se você é o subscritor, você assina.
Em sexto lugar, o local do pagamento. E por fim, a época do pagamento. Lembrando que esses dois últimos requisitos, o local e a época, eles não são essenciais, porque eles são requisitos também chamados de supríveis. Ou seja, se não tiver na nota promissória, a gente vai ter umas regrinhas para ajudar a identificar qual é o local do pagamento e qual que é a época do pagamento. Então, em primeiro lugar, quanto ao lugar do pagamento. Se não tiver expresso nessa nota promissória o lugar do pagamento, vai ser considerado como o domicílio daquele que vai pagar? Não. O domicílio daquele que emitiu essa nota promissória, ou seja, o domicílio de quem subscreveu, de quem fez a nota promissória, vai ser considerado no silêncio o lugar em que ela deve ser paga. Grave isso. Agora, quanto à época do pagamento, se na nota promissória não estiver constando quando essa nota deve ser paga, a época do pagamento vai ser à vista, ou seja, ela já está vencida. A qualquer momento ela deve ser paga e, portanto, exigível desde a sua emissão ou subscrição. Enfim, quanto ao aceite dessa nota promissória, tem aceite ou não tem? A gente viu que quanto à duplicata não existe aceite, mas agora, quanto à nota promissória também não existe. Por quê? Isso não é uma ordem de pagamento, e sim uma promessa de pagamento. Então não faz sentido nenhum estar presente a figura do aceite. Até mesmo porque quem emitiu é que vai pagar. Então ele não precisa concordar com algo que ele mesmo subscreveu, ele mesmo emitiu. Para quem está meio perdido com essa questão de ordem de pagamento ou promessa, tem um vídeo no canal sobre a classificação dos títulos de crédito que ajuda bastante a entender isso. Mas recapitulando, basicamente não vai ter aceite porque é uma promessa de pagamento, em que o subscritor é o devedor principal. Então, isso é importante salientar. Na nota promissória, o devedor principal é o próprio subscritor, beleza? Agora, quanto às garantias, me refiro aqui ao endosso e ao aval, que basicamente são garantias dadas quando o título circula e torna o credor mais protegido. Então, o endosso e o aval na nota promissória, eles são sim possíveis. Segue a mesma disciplina dos demais títulos de crédito. Portanto, endosso total e aval pode sim parcial. Quanto ao vencimento dessa nota promissória, quando que ela vence? Porque a gente viu que a duplicata, por exemplo, ela não pode vencer a termo. Agora, na nota promissória tem 4 hipóteses, assim como no cheque. Pode vencer à vista, que a gente já viu. Em segundo lugar, a gente tem vencimento a uma data certa, que basicamente você coloca, a partir do dia 5 de abril, 10 de abril, essa nota promissória vai vencer e vai ser exigível. Agora, em terceiro lugar, a gente tem aquele chamado certo termo de data, que basicamente significa que X dias depois da emissão dessa nota promissória, ela vai poder ser exigível, ou seja, você coloca, por exemplo, 10 dias do dia tal, que é o dia que você está emitindo a nota, ela vai poder sim ser exigível, vai ser vencida, né? E por fim, temos o certo termo de vista. Mas você fala, mas na nota promissória não tem um sacado, que vista que é essa? Do subscritor. O subscritor pode dar um visto também, e ele pode estabelecer que a partir do dia tal ele vai dar um visto, e X dias depois desse visto, a nota promissória vai se tornar exigível. Por fim, é importante salientar que pode sim acontecer o que a gente chama de pagamento parcial dessa nota promissória. Para finalizar, vamos fazer um estudo sobre a prescrição desse título, que muito se assemelha à letra de campo, se você lembrar lá. Tem vídeo aqui no canal sobre isso também. Mas enfim, em primeiro lugar, devemos considerar a situação do devedor principal. Quando que acontece a prescrição da cobrança dele? Então, dele e dos avalistas dele. Lembrando que tem vídeo sobre aval também. 3 anos, gente. Ou seja, a partir do vencimento da nota promissória, o credor tem 3 anos para cobrar o devedor principal e os avalistas dele, beleza? Em segundo lugar, vamos considerar esse codevedor, possivelmente alguém que endossou esse título ou avalizou esse endossante. Quando que ele vai poder ser cobrado? Então, você pode cobrar ele até 1 ano depois do protesto. Ou seja, até 1 ano depois que você for lá e protestou o título para poder cobrar ele, você vai poder ir lá atrás desse endossante. Agora, esse endossante, ele pode ter sim o chamado direito de regresso contra quem deveria ter pago antes dele, incluindo o devedor principal. E esse direito de regresso será exercido num prazo de 6 meses do pagamento que ele efetuou. Ok?
Por fim, e se o título prescreveu? E se não tem mais jeito? Venceu, prescreveu e agora? Pode caber uma ação monitória. E essa ação monitória vai ter um prazo de 5 anos para ser proposta. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, por favor, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha esse link para outras pessoas, para que a gente faça mais vídeos como esse e deixe nos comentários também o que você quer que seja abordado nos próximos vídeos. Valeu e até a próxima!